olha, eu não sou italiana, mas às vezes parece que eu sou, né? Falo muito com as mãos, esqueço o microfone, eu digo aqui fica mais seguro. Queridas, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Nessa tarde, amém. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com todos, não vou falar todas, né? Porque temos representantes aqui, né, masculinos. Mas um grande desafio, uma grande honra compartilhar desse tema com vocês. Eu costumo dizer que todos nós somos conselheiros. Né? A Patrícia falou que eu sou conselheira bíblica, eu digo que todos nós somos conselheiros. A gente sempre está dando algum pitaco. Né? A gente sempre está aconselhando alguém, a gente sempre está expondo as nossas opiniões. E por que não fazermos isso biblicamente? Né? Gostaria só de reforçar um pouco a apresentação da Patrícia. Eu sou, como já foi falado, sou a esposa do pastor Samuel, da Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor. Tenho aprendido muito com o meu pastor, né, desse tema que ele ama tanto, que é o aconselhamento bíblico. E tem desenvolvido bastante isso. Sou mãe da Isli e do Ilan, né? A Isli, 17 anos, o Ilan Daniel, 11 anos. Sou médica, quero dizer, já apresentar que não sou psiquiatra, tá? Minha especialidade não é psiquiatria, sou médica da família, médica generalista e médica do trabalho. Trabalho no momento especificamente com medicina do trabalho e tem sido uma constante no meu consultório essa batalha com o que eu vou falar aqui entre aspas, depressão. Porque a gente vai ver que esse conceito é muito mais amplo. Tá? Foi falado de uma introdução aqui e já quero deixar bem claro que hoje não esgotaremos esse tema. É um tema muito extenso, muitas coisas para se falar. Hoje vamos introduzir um pouco mais o que vocês viram aí, né, no estudo anterior. Eu acho essas iniciativas de reunir mulheres e de conversar, de partilhar a palavra, louvável. Eu me sinto bem em casa, a gente também costuma fazer isso, a gente tem o que chamamos na Igreja Presbiteriana de Sociedade Auxiliadora Feminina, e a gente se junta exatamente para isso, para aprender, para compartilhar. E vou tomar posse do Mulher Mais Velha, tá, Patrícia, na sua leitura de título? Porque quando fala em mulheres mais velhas, às vezes fala de mulheres também um pouco mais maduras, mulheres no sentido de um crescimento espiritual e tal, que precisa realmente ter como função essa, e a gente não pode negligenciar isso, tá? A gente precisa aproveitar as oportunidades para estar mutuamente uma aconselhando a outra. Muito bem. Eu resolvi colocar o tema como a noite escura da alma. Porque a gente vai ver que o termo depressão a Patrícia chegou a falar assim, ou foi você, não sei, é muito comum. Acho que foi você que falou, é muito comum. E realmente, basta você estar com a carinha assim, fulaninho está deprimida. Já observou isso? Você hoje não acordou muito bem, chorou um pouquinho mais, está depressivo. Né? Então, é muito comum a gente também banalizar esse termo depressão. Pode passar, minha florzinha. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 8:43. A gente vai começar com esse... Olha, pode pegar a Bíblia, porque nós vamos manusear. E vocês me ajudarão, tá? Eu pedi até para ficar mais pertinho de vocês, que eu quero que seja realmente um chá entre amigas, que a gente fique muito à vontade aqui. Tá? Lucas 8:43. Essa passagem é uma passagem conhecida. Vou ler, tá? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, 44, e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Olha só a descrição de Lucas aqui em relação à mulher do fluxo de sangue. Imagine, nós sabemos que Lucas era médico,
um médico descrevendo de maneira muito categórica, mas que não deve ter sido fácil para ele dizer que nenhum médico tinha conseguido resolver o problema daquela mulher. Até aí tudo muito claro. Mas vamos ver uma outra passagem, Marcos 5, 25 e 26, que fala da mesma mulher do fluxo de sangue. Vamos ver a abordagem de Marcos, que não era médico. Tá? E a gente sabe que entre médicos existe uma ética. Isso eu acho que tem em todas as profissões, né? Essa ética de não falar mal do colega e tudo mais. Então Lucas foi bem ético aqui. Mas vamos ver o que aqui Marcos diz. Quem abriu pode ler. Em voz alta, alguém abriu? Marcos 5, 25 e 26. Ninguém? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes indo a pior. Pode ler. Tinha nada lhe aproveitando isso antes de ir a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta. E a gente sabe o que aconteceu, né? Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu esse toque, porque ele percebeu que dele havia saído virtudes, e aquela mulher foi curada. Tá? Aquela mulher foi curada. Mas veja só como Marcos escancara aqui, né? Sem tudo, olha, primeiro, tudo quanto possuía, sem contar, ela perdeu, né? Gastou muito do que possuía, e nada pôde aproveitar. Antes, pelo contrário, ela ficou pior. A gente pode pensar aqui que no primeiro século, quando ocorreu isso aqui, a medicina não era tão avançada como hoje em dia, né? Nós não tínhamos, com certeza, medicamentos eficientes, os exames complementares como ultrassom, né? Exames laboratoriais certamente não tinha, não se conhecia ainda muito bem a anatomia e a fisiologia do corpo humano. Realmente era um grande desafio para os médicos daquela época, né? Fazer um tratamento adequado. Hoje, a tecnologia está muito avançada. A gente vê descobertas aí fantásticas, inclusive em termos estatísticos, a gente vê a expectativa de vida aumentar. Não é verdade? Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, que ainda hoje, com toda essa tecnologia, existem patologias, ou digamos assim, existem problemas, né, que nós médicos ainda não conseguimos, com toda a tecnologia, ter um diagnóstico preciso. E esse é o caso das doenças psiquiátricas, das doenças como depressão, transtorno bipolar e tantas outras. Primeiro eu queria que isso ficasse bem claro, tá? Porque não existe, com todos os estudos, com toda a tecnologia, alguma coisa que possamos mensurar a alma. Então isso precisa ficar claro, porque nós vamos falar de tratamentos um pouco, de medicamentos. Não vou dar aula de medicina aqui, não é esse o meu intuito. Tá? Nem eu sei isso, e eu creio que não é essa a expectativa de vocês. Talvez seja uso ou não uso, tá? Mas a gente vai deixar isso para o final. Mas é importante que vocês já tenham muito claro isso aí, ok? Pode passar, querida. A caminhada é longa, eu já falei para vocês que hoje a gente não vai conseguir expandir todo o tema, tá? Mesmo no livro, né, que vocês estão estudando, fantástico. Depois eu vou dar toda a bibliografia que eu usei para essa palestra. Meninas, não me concentrei só nesse livro, tá? Foi motivo também da minha leitura, mas a gente tem um outro muito bom dela, Mulheres Ajudando Mulheres. Tantos outros, tem um livro fantástico, depois vocês vão ver, que trata só sobre depressão e transtorno bipolar. É um médico da família como eu, conselheiro bíblico, que faz um estudo maravilhoso. É um livro só tratando do assunto. Só para vocês verem que a caminhada realmente é extensa. E hoje nós vamos trilhar 3 quilômetros, tudo bem? Até aí? Vamos para 3 quilômetros e já vai ser bem denso. Tá? No primeiro nós vamos tratar um pouco do significado dos termos. Eu já falei que depressão ficou algo meio banalizado, né? Eu até coloquei a noite escura da alma. Tá?
No segundo quilômetro, veremos como é feito o diagnóstico de depressão. Mas se você diz que é difícil, e eu vou dizer como é que nós fazemos isso hoje, para que vocês tenham uma noção da dificuldade. Tá? 3 quilômetros aí, veremos se a Bíblia oferece ajuda e esperança. Vocês cantaram algo, nós cantamos, né? Eu falei vocês, mas nós cantamos algo muito sério um pouco aqui. Né? Me lança aos seus pés, Jesus, você, cadê quem estava... aquela parte do refrão, me lança aos seus pés. És tudo que eu preciso. Para viver. Para viver. És tudo que eu preciso para viver. Será? Quando eu perco um filho, uma bala perdida, será que eu vivo isso? Quando eu perco um emprego, será que eu vivo isso? Quando eu estou falida, será que eu vivo isso? Quando o meu casamento está indo de mal a pior, será que eu vivo isso? Muito sério que cantamos aqui. Mas será que vivemos isso? Tá? Por favor. O significado dos termos, né? O que os termos comunicam? Será que uma palavra só, né? E a gente fala aqui, depressão, seria capaz de comunicar todo o significado? Pare para pensar um pouquinho o que vocês lembram quando pensam em depressão. Um conjunto de sintomas, certo? Vem vários sintomas, várias coisas a gente passa. Quem aqui nunca passou, mas já conheceu alguém que tenha passado por isso. Será que a gente consegue resumir tudo isso numa palavra só? Depressão? Será que a gente não estaria menosprezando, né, todo o potencial, toda a vivência específica de cada pessoa e colocando todas na mesma panela, no mesmo molde? Estou lançando isso para vocês, não estou dizendo que sim ou que não, para que vocês reflitam sobre isso. Porque se parar para pensar, olha um conjunto de sintomas, vou falar só de alguns aqui. Dor emocional, fadiga, abatimento, alterações de sono, bloqueio cerebral, tipo perda de memória, letargia, perda da atenção, perda da libido, aumento ou diminuição do apetite. Já pararam para pensar? Num conjunto desse, a gente colocar numa palavrinha, depressão. A gente precisa começar a pensar um pouquinho nisso, tá? Vamos deixar aqui ainda, falar um pouquinho no que esses termos comunicam, porque você vai dizer assim, e aí, a gente fala depressão, a gente não fala isso, a gente vai falar que é a noite escura da alma, né? Eu só quero que vocês reflitam, que vão muito mais além do que isso. Por exemplo, se eu pego uma maçã vermelha, eu digo aqui, essa maçã é vermelha. Ou eu falo para ti, esse casaco é preto. O que eu estou dizendo, comunicando para ti? Estou descrevendo meu casaco, ele é preto. Tá? Agora, suponhamos, Patrícia, que eu chego para você e falo assim, a Patrícia está clinicamente deprimida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer só que a Patrícia está um pouco triste hoje, não é verdade, mas eu estou só pegando a Patrícia aqui, está um pouco abatida hoje, ou eu já faço a ponte do que a Patrícia tem. É uma doença com alterações orgânicas e que necessariamente ela precisa de um tratamento, de uma cura e que tem que ser uma medicação psiquiátrica. Porque quando eu falo em clinicamente, não passa já isso pela sua cabeça ou não? Olha só a profundidade da coisa, né? Como a gente precisa ter cuidado com essa descrição, é uma coisa meio ambígua e a gente precisa rever isso aí. Como médica, eu gostaria muito de dizer para vocês que é fácil diagnosticar depressão. Basta chegar no consultório de um psiquiatra e a gente vai fazer um testezinho se você está depressivo ou não. Mas isso não é verdade. Tá? Não é fácil. Não é fácil diagnosticar e uma vez que não é fácil diagnosticar, também é difícil lidar. Tá? E aí eu estou falando muito tecnicamente como médica.
Tá? É muito fácil você chegar para mim com uma dor de cabeça no meu consultório. Agora eu me lembro das minhas épocas de mãe de Deus, quando dava plantão da emergência, e você chegar com uma baita dor de cabeça na minha frente, e eu vou conversar contigo, e você diz que é hipertensa, que tem problema de pressão alta. Eu vou te examinar e vejo que a tua pressão está 200 por 120. Eu vou saber o motivo da dor de cabeça? Vou. Vai ser fácil para mim tratar? Sim, eu vou baixar a sua pressão. Ou, nunca teve uma dor de cabeça, não tem problemas com enxaqueca, de repente me tem uma dor aguda, pode ser um tumor. Vou pedir uma tomografia. Na tomografia eu vou ver se tem algum tumor ou não. Não tem. Vou dar um analgésico, provavelmente está desenvolvendo uma cefaleia tensional. Não é muito mais fácil? Né? A depressão não é assim. Tá? Não é assim. Por isso que é tão complexo, porque um exame físico ou um exame laboratorial não me dá esse respaldo. Tá? Lembro-me isso foi em São Paulo, um pai, pastor, chegou para conversar comigo, estava preocupado porque seu filho já era grandinho, já devia ter uns 8, 9 anos, e de repente começou a fazer xixi na cama. Começou a fazer xixi, ele não sabia o porquê e tal. Eu falei assim, olha, antes de pensar qualquer coisa psicológica, pelo que a gente pensa, eu digo, vamos fazer um teste de glicose. A criança, infelizmente, tinha diabetes. Tá? Tinha diabetes. A medicina avançou com certeza na época da mulher de fluxo de sangue, essa criança morreria. Tá? Mas graças a Deus que hoje, com um simples teste, foi diagnosticado que ela era diabética tipo 1, está sendo acompanhada, sendo tratada com exame. Insisto, não é assim com a depressão. Vocês estão vendo que eu estou forçando bem, batendo bem na mesma tecla, para vocês verem que não é uma coisa assim tão normal como a gente acha, fácil, comum, tá? Vai muito mais além, certo? Então, a presença ou não de doença, por exemplo, nós estudamos que para você ter uma doença, você tem uma alteração na sua estrutura celular e funcional, que aí você comprova. Eu estou falando de medicina como ciência, gente. Tá? Patologia, o estudo da doença. O médico vê que há uma alteração funcional de células, de tecido, que está causando uma alteração e aquilo é uma doença e eu vou tratar aquilo. Isso não acontece. Não tem como a gente ver isso numa depressão. Certo? Então, Lívia, como é que a gente faz o diagnóstico? Pode pensar. Depois disso tudo, porque o que mais a gente vê aí é diagnóstico de depressão, é ou não é? Nós fazemos, porque a gente sempre diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Sim. Né? A gente sempre está medicando, ou se automedicando, ou se autodiagnosticando, é ou não é? Quantas vezes chega um paciente para mim com um examezinho aberto? Ou quantas vezes chega um irmão da igreja desesperado, Lívia, o que foi? Ai, eu abri meu exame, eu não sei o que é isso, eu vou morrer. Amigo, primeiro é o seguinte, quem mandou você abrir o exame? Porque assim, você não está capacitado para ler esse exame. O médico que te pediu o exame, no caso não tinha sido eu, tá? O médico que te pediu, ele sabe os motivos por que ele pediu, e ele é que está capacitado para ver o teu exame, não você. Eu devia deixar você ficar angustiada até chegar no teu médico, mas eu não vou fazer isso. Então nós temos esse costume de diagnosticar, de se automedicar. Olha, isso a gente já falou. Mas como é que a gente faz, Lívia? Numa sociedade americana de psiquiatria, se reuniu e resolveu estudar, entrar num acordo de como diagnosticar depressão. E aí eles criaram, tá? Era uma sociedade, uma associação americana, mas eles pegavam dados estatísticos, por isso dessa repercussão mundial deles, porque eles não se baseavam apenas em estudos americanos, tá? Mas eles se baseavam em estudos em outros países também. Mas enfim, essa associação, eles acabaram criando um manual
que se chama Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E ali eles descreveram, claro, muitas reuniões, muitas pesquisas e tudo mais, e eles resolveram colocar 9 sintomas mais comuns. E falaram assim, se alguém apresentar 5 ou mais desses sintomas, você pode dizer que é depressivo. Olha aonde nós estamos. Quais são esses sintomas? Acho que vocês podem até falar para mim. Eu citei alguns aqui. Vamos falar, gente, não fiquem inibidas. Quais são esses 9 sintomas? Alteração de choro fácil, insônia, alteração de apetite. Alteração de sono, que pode ser insônia ou hipersonia. Pode ser uma alteração de sono para mais ou para menos. Ou você quer dormir o tempo todo, ou você não consegue dormir. É a mesma coisa com a falta de apetite, né? A alteração de apetite pode ser para mais ou para menos. Você pode comer demais ou comer de menos. O fato é que se você perdeu 5% do seu peso em um mês, ou ganhou mais de 5% do seu peso em um mês, eles caracterizam como um possível sintoma de depressão. Né? O estar desanimado, sem vontade de fazer a maior parte do tempo, tá? Seja uma percepção tua ou uma percepção de terceiros, de pessoas que estejam ali. Né? Agitação, olha como é ambíguo, né? Ou você pode estar muito agitada ou você pode estar muito lenta. É sempre os dois lados da moeda, ou uma coisa ou outra, tá? Capacidade diminuída de pensar, né, de se concentrar. Eu falei que é alteração de memória, de atenção, tá? Isso todos os dias, ou a maior parte do tempo, ainda tem isso. Todos os dias, ou a maior parte do tempo. Né? Ela falou do chorar muito, isso geralmente é a impressão que a gente tem de fora, é que a gente fala um humor mais deprimido, né? Mais para baixo, a maior parte do dia, maior parte do tempo. E os pensamentos de morte, que a gente fala ideações de morte, tá? Não apenas medo de morrer, mas ideias mesmo de tirar a própria vida, sem plano específico, né? Falou do mês amarelo, setembro, em relação ao suicídio, e é uma característica. E o interessante, só abrindo um parêntese, se mostrou uma estatística, essa semana no meu trabalho estava se falando sobre isso, de que 30% das pessoas que tentam suicídio, primeiro, a maioria são homens, os meninos saíram, né? Agora só somos nós. A maioria se concentra maior em homens, tá? E geralmente são mais eficientes. Quando eles tentam, eles conseguem, tá? Com os homens. E 30% das pessoas que tentaram suicídio procuraram algum tipo de ajuda. Buscaram ajuda. E geralmente nós, médicos, entendeu? Geralmente. Olha a desatenção, né? Às vezes a pessoa está gritando do teu lado e a gente vai ver isso mais lá pra frente, tá? Então, de todos esses 9, eu acho que eu acabei falando dos 9, se você tem 5, você chega para o teu médico e fala, olha, eu estou sentindo isso, claro que tem toda uma forma de se perguntar, Se você tem 5 desses, você é diagnosticado com depressão, como uma pessoa depressiva, com transtorno de humor. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos medicar. Vamos fazer uma terapia. Eu nem vou tocar hoje no assunto da psicoterapia. Nem vou. Isso é só, eu acho que um capítulo de Mulheres Ajudando Mulheres. Tá? Psicoterapia versus aconselhamento bíblico. Isso dá pano para manga. Sim. Tá? Então hoje eu nem vou falar sobre isso. Tá? Mas pode, deve. Não, porque assim, o que a gente percebe mais na literatura americana é mais, vou falar assim, mais fundamentalista em função da não psicologia e da suficiência da Bíblia como um todo, né? A Bíblia é a resposta para tudo. Inclusive, uma literatura que foi escrita por Wilson Porte, ele disse que, na verdade, por exemplo, assim, um tratamento psicológico importante
Porque, por exemplo, como é que tu vai adaptar algum versículo bíblico para alguém que tem autismo, no caso? Ou seja, como que tem essa parte aqui, alguns teólogos brasileiros aconselham que é importante as duas coisas, enquanto tu está fazendo um tratamento psicológico, fazer um aconselhamento pastoral, bíblico. Mas, pelo que eu vi, eu li outros livros da Elice, ela é meio contra esses tratamentos. Totalmente. Totalmente. Você sabe que isso são grandes debates meus com o meu excelentíssimo pastor digníssimo marido. Temos altos, gente, na paz, nós não brigamos por isso. Mas nós conversamos muito a respeito disso. Eu acho que a psicologia só não vou entrar, eu falei, não vou entrar nessa questão. Muito rápido. Eu acho que tem ferramentas importantes, mas enfim. Mas você já viu um pastor psicólogo que não deu uma surtada? Surta. Porque as ideias da psicologia são antropocêntricas. E nós, como conselheiros Bíblia, palavra, é o nosso centro, é a centralidade. Então você imagina que é um conflito grande. Eu acho que ela tem boas ferramentas diagnósticas, tá? Mas por isso é um outro assunto. E aí, do equilíbrio, aí no dia que vocês quiserem discutir isso, eu peço para vocês convidarem o meu maridão, põe nós dois aqui. Mas essa é uma outra história. Mas enfim, voltando aqui, o problema é essa linguagem de como você diagnosticar, porque tudo isso tem a ver também com o ambiente, com tudo que está à sua volta. Então, eu falei isso porque, claro, o objetivo de vocês diagnosticarem tecnicamente, saberem isso e tal, é uma informação importante, mas o fato é que é assim que se faz o diagnóstico médico de uma depressão, de um transtorno mental ou um transtorno psiquiátrico, baseado nesses sintomas. Não sei se você já tiver experiência, eu tenho isso como médica do trabalho, às vezes vejo os funcionários, e eu trabalho com uma instituição financeira importante aqui no Brasil. Imagine uma instituição financeira aqui no Brasil. Vocês acham o quê que aparece no meu consultório? Difícil. E às vezes chegam pacientes com vários Fs. F disso, CID-F é uma classificação que nós usamos, F para transtornos mentais. E o mesmo paciente vem às vezes, ou do mesmo médico com vários diagnósticos, ou de médico diferente, cada um com diagnóstico, só para você ver a complexidade da coisa, tá? Não estou dizendo que está errado ou que não está errado, eu quero dizer que é complexo, tá? Que é complexo, ok? Então, como não existe uma definição segura, um significado determinado, então nesse manual que acaba se baseando, ok? Pode passar, querido. Então, isso aí está claro, da dificuldade desse diagnóstico, como é que é feito. Agora vem, nossa, nós já caminhamos 2 quilômetros, que rápido, né? Nós vamos aqui agora para o 3º quilômetro, E esse aí, a Bíblia oferece respostas. Que silêncio. Tem uma pergunta ali, meninas. Uma interrogação. Sim. A Bíblia oferece respostas? Sim. Para tudo. Para tudo. Quero falar isso para vocês, já deixar claro aqui. Tá? Às vezes a gente não se apropria. Às vezes, ou até que sabemos, estudamos, mas na hora, cantamos, mas na hora do vamos ver, não. Foi igual o pastor Samuel no aconselhamento bíblico, foi indo muito bem com as perguntas diagnósticas, quando ele chegou no X da questão, a irmã falou, até aqui, pastor, daqui não passe mais. Agora você chegou no ídolo do meu coração, deixa ele aqui quietinho, não mexa nisso. Tá? Então, sim, a Bíblia oferece respostas.
E isso que a gente vai ver um pouquinho, né? O que que isso... Bezetacil, a penicilina em você. E aí o que acontece? Você não tem um choque anafilático na frente. Isso pode acontecer? Pode. Ou você sai muito bem do meu consultório, tá? E chegou uma semana depois, ou 2 dias, você diz, doutora, eu continuo com dor de garganta, fazendo febre. Não, isso não está normal, já deveria ter passado por 2 dias. Vou olhar, você está começando um abscesso. Ou seja, aquele antibiótico, os estudos comprovam que é muito bom, não fez efeito. Eu vou ter que mudar de antibiótico. Já aconteceu isso com vocês? Já viu isso acontecer com alguém? Hã? Com Jesus não. Ele é o caminho. Tá? Ele é o caminho. Isso tem que estar claro. Medicamentos podem falhar? Pode, com toda a tecnologia. Essa semana eu visitei uma senhora mais nova do que eu, tá? Mais nova do que eu, em estado terminal. Nós fomos lá para pregar o Evangelho, eu e meu esposo, e ela já tinha tido contato com a palavra de Deus, estava com a Bíblia ali ao lado. Os médicos fizeram o diagnóstico. Tá? Estava bem diagnosticado. Mas os médicos não tinham mais o que fazer. Tá? Chega uma hora que, olha, a medicina não tem o que fazer. E nós fomos para Consolar e nós saímos contentes com o que ouvimos, porque naquele sofrimento ela falou assim, não são os médicos que vão dizer o dia que eu vou morrer. Eles me deram 30 dias, mas Deus é que sabe. Né? Isso sentindo dor, porque já tomou os ossos. Né? Ela sente dor, só para você ter uma ideia, ela foi se mexer no leito e fraturou o braço. Só da fragilidade que ela está por conta do câncer. E falou isso para mim. Deus é que sabe o dia que eu... Não são os médicos. Né? E numa paz que só tem aqueles que conhecem o caminho. A verdade e a vida. Tá? Então eu falo, não quero dizer, meninas, por favor, e é uma médica falando aqui, tá? Eu sei que no céu eu vou estar desempregada, aqui ainda não, tá? Mas enfim, estarei louvando o Senhor. Mas o que eu quero dizer, não estou excluindo, mais uma vez a gente vai falar isso mais na frente, sobre tratamento psiquiátrico, sobre buscar os médicos, porque senão a gente chega num radicalismo, né, de dizer, Jesus é o caminho, para quem é médico. Não, Jesus se utiliza dos médicos, né? São instrumentos, quem deu a sabedoria aos médicos veio de Deus, a ciência veio de Deus, né? Temos a tecnologia, veio de Deus. Graças a Deus por tudo isso. E devemos utilizar sim. E Deus pode se utilizar desses meios para tratar, ou não. Né? Deus é que sabe. Certo? Então a gente não pode ser radicais também nesse sentido. Olha, eu ouvi uma doutora assim, lá na Assembleia, olha, uma doutora, e ela falou que Jesus é o caminho, e remédio pode falhar. Então, o meu remédio antihipertensivo, o meu remédio de pressão, que eu tomo todos os dias, eu não vou tomar mais, porque Jesus é o caminho. Aí vem aquela história, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, você chegue ali no 21º andar e pula, porque Jesus é o caminho. Então, vou pular, né? E está tudo certo, não é assim. A gente precisa ter equilíbrio com as coisas. Tá? Temos a soberania de Deus e temos a responsabilidade humana. É uma linha tênue. A gente precisa muita sabedoria. Tá? Ok? Então quero que fique claro isso aqui. Para não, olha, a doutora bloqueia. Não, por favor. A gente tem
Manuela, segura aí. Não quero antecipar o final da minha palestra. Segura aí. Perfeita a sua colocação. Tá? Perfeita. Então, queridos, é interessante a gente ver isso, como a irmã acabou de ler, ter essa lembrança de que Deus é o Pai de toda consolação, de misericórdia. A gente precisa pensar nisso, lembrar disso, quando a gente chega na noite escura, né, das nossas almas. Tá? Minha conversão não nasci em lar cristão. A minha conversão veio, eu já era médica e não tem muito tempo isso. E veio numa noite escura da minha alma. Só para vocês terem uma ideia, uma médica pensando em tirar a própria vida. Tá? Então, é interessante a gente lembrar disso. Porque as dificuldades... Por que eu falei isso? Porque parece que a gente... só acontece com o outro, né? Não, acontece conosco. Às vezes parece que você está imune a isso, mas pode chegar um momento e que você sinta isso, por mais piedosa que você seja. Se a gente for citar exemplos de homens de Deus, bíblicos, da Bíblia, que passaram por isso. Quer ver um homem... Quantos conhecem aqui Charles Spurgeon? Passou por uma noite escura da alma. Um pregador fabuloso, um instrumento bendito do Senhor, para pregar o Evangelho, conhecedor profundo da palavra, como nos alimentamos do que ele escreve, passou por isso. É que em alguns momentos não, eu sou categórica em dizer que o sofrimento é pedagógico. A gente está numa cultura em que a gente escuta aí, pare de sofrer. E a gente esquece que sofrimento é pedagógico. Quando você tem uma inflamação, por exemplo, eu tenho um problema no joelho, eu tenho uma artrose no meu joelho. Então, de vez em quando, meu joelho dói. Dói, me incomoda. Sabe o que ele está me dizendo, esse sofrimento? Claro, é uma coisa mínima, pensando numa depressão, tá? Mas só para vocês terem a dimensão de que o que eu falo, que o sofrimento é pedagógico. O meu joelho dói. Sabe o que um joelho quer dizer? Rívia, para um pouco de subir e descer essa escada. Põe um gelinho, faça a tua parte. Põe um gelinho no joelho. Se possível, toma um anti-inflamatório. Põe essa perna para cima, porque não está legal. Se você continuar usando, vai acontecer algo pior. E você vai precisar fazer uma cirurgia, Isso vai complicar a sua vida. Você entende? Uma dor. Às vezes a gente não costuma ir no dentista e começa a dar uma dor de dente. Que dor de dente. Aí a gente vai para ver, porque a dor vem para dizer assim, olha, alguma coisa não está legal e eu preciso cuidar. É um instinto até de preservação do ser humano. Quem já se queimou com ferro? Você está ali passando o roupa e pum! Aí você coloca a mãozinha e deixa ali queimando. A dor vem para quê ali? Para você tirar. Que não é que você tenha cuidado, porque você está encostando no ferro. Então eu falo isso com toda certeza. Sofrimento é pedagógico. É que a gente vive numa cultura que diz, não. Enfim, voltaremos já nesse assunto. O lugar do sentir. Falando sobre que a Bíblia oferece resposta, a gente vai para o lugar do sentir. Geralmente a gente vive com esse sentimento. Eu faço porque eu sinto. Então eu levanto de manhã, Valéria, para trabalhar, porque eu sinto que eu não quero ficar pobre, então eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Eu sinto que se eu não for trabalhar, no outro dia o meu chefe vai me encher. Vai falar uma coisa, eu não quero ouvir ele falar nada. Eu faço porque eu sinto ou não vontade de fazer. Olha, você tem que perdoar seu irmão. Não estou sentindo de Deus que eu tenho que perdoar meu irmão. Vai orar mais, porque a Bíblia diz que você deve perdoar. Quando oramos o Pai Nosso, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Assim
E como é que você vai dizer que eu não estou sentindo de perdoar aquele irmão ou aquela irmã? Né? Ah, eu vou ajudar. Não, Deus não tocou no meu coração que eu tenho que ajudar. Você tem condições de ajudar o seu irmão e você não está fazendo, você está pecando, irmão. Nós vivemos muito pelos nossos... Eu estou atrapalhando, eu estou andando muito para lá e para cá, né? Fica à vontade. A gente vive muito moldado no que sentimos ou não. Né? Por isso que a gente fala aqui do lugar do sentir. Né? Que a gente precisa aprender uma nova maneira de viver. Porque geralmente, quando nós estamos, entre aspas, né, com depressão, ou digamos assim, na noite escura da alma, geralmente nós não sentimos muita coisa. Ou quando nós sentimos, os nossos sentimentos são um pouco proveitosos. O que a gente sente? Desânimo, vontade de chorar, né? Mau humor, vontade de se isolar, vontade de fugir, de morrer. Né? Mas aí a gente precisa começar a fazer um exercício, e aí, meninas, a gente vai começar agora com a questão do aconselhamento bíblico. Tá? Depois a gente vai voltar para a questão médica, mas agora eu queria pontuar exatamente o aconselhamento bíblico, porque nós devemos aprender uma nova maneira de viver. Tá? Que não seja pautada no que nós sentimos, porque nossos sentimentos são muito instáveis. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu não quero mais. Não é verdade? Se a gente se deixa guiar pelos nossos sentimentos, isso vai complicar. Eu tenho hora para terminar? Tenho? Qual hora? Eu estou vendo vocês assim, eu sou sem sentido, assim, eu tenho uma visão do grupo, tá? Que olha, eu estou vendo vocês se comunicando, gente, eu falo, vocês não me deram horário, e eu estou aqui, tenho mais uns quilômetros para percorrer. Se vocês estão dizendo que tem um tempo, eu já vou acelerando. Até que horas eu tenho? Se vocês me deixarem, eu vou até amanhã. Até as 18. Até as 18? Nossa, tempo demais. Vocês são, olha, mas bem, isso não é problema. Relaxei. Nós estávamos preocupadas já aqui, vamos lá. Né? Então precisamos aprender, né, a ser motivadas, a aprender uma nova forma de viver. E qual é essa nova forma de viver? Agir de acordo com o que Deus diz. Não com o que nós sentimos, ou com o que sentimos que Deus diz. Gente, sempre que vocês tiverem dúvida no que vocês estão sentindo e no que a Bíblia diz, a Bíblia ganha. Não tem o que pensar. A Bíblia ganha. Quando vocês, né, pendem para o lado, para o teu lado, o lado dos teus sentimentos, o que você está dizendo com isso? Que você não confia em Deus, que o que Deus diz não é verdade, que eu não acredito nas Escrituras. Não, horrível, não, eu não penso isso, tá? Então talvez vocês estejam pensando assim: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Tudo bem. Eu estou passando por esse momento difícil. A dor é grande. Eu não sei nem como quantificar essa dor. Parece que ninguém me entende. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Mas eu creio que o Senhor está fazendo. E é o melhor para mim. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Gente, parece algo bobo, né? Parece... Às vezes a gente acha que isso é jargão de crente, né? Não, isso é o poder da palavra. Amém. Tá? Só para dizer uma coisa, uma experiência própria. Eu estava numa apresentação, eu lido com emoção, que se chama ansiedade. Essa é a minha batalha. Ansiedade. Tá? E estávamos numa apresentação de conclusão do meu curso, na USP, uma banca dos bambambãs da Universidade de São Paulo, que vocês conhecem muito bem, e eu ia fazer uma apresentação para aqueles professores. E sabe o que é que veio no meu coração? Ansiedade. Sabe por que da ansiedade? Temor ao homem. Eu pensei que eu ia infartar.
Eu pensei que eu ia infartar. E não chegava a hora da minha apresentação, e os colegas indo, e eu olhava aquela banca, aquela cara daqueles professores, e eu falava, vou morrer. Porque era uma sensação física. Entendeu? Eu estava tão nervosa, o medo e a ansiedade era tão grande dos homens. Porque o que aqueles professores podiam fazer com a minha alma? Nada. Eles iam poder dar um 0, um 10, um 8, sei lá. Mas entendeu? Mas eu pensei que eu ia morrer. E na hora me veio a palavra do Senhor, me lembrando assim, o que pode fazer um homem contigo? Olha, Vivian, você é minha. Você é menina dos meus olhos, você está na palma das minhas mãos, você está na minha mão. O que esses podem fazer com você? Mas me veio a lembrança, essa é a lembrança da palavra. Eu falei assim, é verdade. Eu digo, olha, não vou me deixar dominar. Respirei fundo, fui para a apresentação, podia ter sido maravilhosa, podia ter sido horrorosa, não importa. Entendeu? A minha vitória ali não foi o 10 que eu tirei 10. Tirei 10 na apresentação, no trabalho, com louvor, elogios e tudo mais, mas isso não foi nada. Tá? A minha vitória foi contra a ansiedade. Amém. Foi lembrar da palavra do Senhor. O resto é consequência. Tá? Porque isso é treino. Tá? Isso é treino. A gente precisa trazer isso à memória. Por isso que a gente fala, aprenda uma nova maneira de viver. Baseado no que Deus diz, não baseado nos seus sentimentos. O que Deus diz é o que deve ganhar. Certo, meninas? Ok? Porque Deus fala a verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz é verdade. Acabou. Não tem o que se discutir. Tá? Em Deus nós recebemos um propósito. Gente, quantas pessoas perdidas porque não sabem por que estão aqui. Nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Ir para onde? Quero ir para Glorificar a Deus. Hã? Glorificar a Deus. Fala alto, Patrícia. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Isso aí. Nós existimos para isso. O que é que diz 1 Coríntios 10, 31? Quer comais? Isso aí é decorado, né? Já quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para Glória de Deus. Glória de Deus. Você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Estou varrendo a casa, é para a glória de Deus. Olha, gente, eu detesto passar roupa, mesmo porque com a minha dificuldade física é difícil, tá? Então é uma coisa difícil. Mas como? Eu fui chamada para ser uma dona de casa. Não é porque sou médica que eu não faço essas coisas não. Eu trabalho, lavo, passo, cuido da minha casa, tá? Então assim, porque isso é prioridade, tá? Medicina para mim é um campo missionário. Deus me deu esse dom, é uma bênção porque as pessoas chegam até mim, não precisa ir até elas vêm para mim, tá? Mas prioridade, meu esposo, meus filhos. Eu falo que tem 300 milhões de médicos aqui. Agora a esposa do meu marido sou eu e a mãe dos meus filhos sou eu. Mas voltando à história de passar ferro, e eu falava, Senhor, minha coluna. Eu lembrei, eu vi tudo, até passar ferro, que eu detesto, eu tenho que fazer para a glória do Senhor. E sabe o que é que virou passar ferro para mim? Um momento de oração com Deus. Eu estou passando roupa, eu estava passando roupa hoje de manhã, me lembrando daqui, do chá da tarde. Senhor, me abençoa, me usa, Pai. E aquelas mulheres que estarão ali, que sejam tocadas pelo Teu Espírito. E ó, quando eu vi, já tinha ido embora a pilha de roupa. Entendeu? Porque tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. Isso é aprender uma maneira nova de viver. E tem muita gente perdida aí, ó. Quer um incentivo palpável? Vamos abrir em 2 Coríntios 4, 16 e 17. Vamos ler aí. Olha que lindo o que fala aí a palavra sobre isso. E aí já vamos para o próximo slide. Hum? 2 Coríntios 4, 16 e 17. Pode ler. Por isso não nos desanimamos. Ainda que nosso exterior esteja se desgastando, nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Lívia, mas a palavra está dizendo que é leve e passageira. Só eu sei o que eu estou sentindo, não é de hoje não. Eu estou há anos
anos passando por essa dificuldade com meu filho, há anos passando por essa dificuldade com meu marido, há anos passando por dificuldade comigo mesma, entendeu? Como é que diz que é momentânea? Comparando a eternidade, é momentânea, minhas irmãs. Comparando com a eternidade, o que nos reserva o Senhor é momentânea. Tem tanta gente depressiva aí porque está envelhecendo, né? Não, estou ficando velha. Gente, o nosso corpo exterior, realmente, isso é o nosso fim. Tá? Estamos envelhecendo, já estamos mais velhos do que quando chegamos aqui. Né? Mas o nosso homem interior se renova. Isso tem que trazer alegria para nós. Tá? Por mais que essa carcaça aqui dói ali, dói acolá, e vem aquilo outro, mas olha, o homem interior, o espiritual se renova. Tá? Isso é motivo de alegria, isso é motivo de gozo. Tá? Pode passar o próximo aí, a gente falou sobre o lugar do sentir, sobre o ouça sobre Jesus. Eu falei que a gente não deve dar vazão aos nossos sentimentos, nós devemos ouvir o que Deus diz, e o que Deus fala, fala de Jesus. A palavra de Jesus, Jesus é o verbo, tá? Então a gente precisa ouvir, a gente precisa saber de Jesus, a gente precisa lembrar o que Jesus fez por nós, né? Às vezes a gente se sente tão desvalorizada, às vezes eu quero o amor do meu marido, eu quero o amor dos meus filhos, mas ninguém me ama, ninguém me quer. Isso me lembra aquela menina, né, um desenho animado que fala, ó vida, ó céu, né? É o típico do depressivo ali, uma caricatura do depressivo, ó vida, ó céu, nada tá bom, né? Aí a gente tem que lembrar da palavra que diz o quê? Que Deus enviou o seu único filho por nós, pecadores, inimigos, né? E nos trouxe para a família. Se existe alguém aqui que ainda não desfrutou desse privilégio, é uma oportunidade. Já falei que é um caminho, né? E a gente precisa lembrar disso. Seu único filho, e padeceu, e sabe o que é dor? Jesus chorou. Jesus sentiu dores físicas, Jesus se angustiou antes da cruz, olha, transpirou sangue. Ele sabe o que é, gente. Um parênteses aqui para as conselheiras, todas vocês, tá? Chega alguém, cuidado com isso, né? Chega alguém e fala assim, muito abatida porque abortou, estava esperando um filho, primeiro filho, depois de tantas tentativas, abortou. Aí você chega assim, irmã, graças a Deus que você conseguiu engravidar. Aí você está com uma dificuldade com o seu marido, graças a Deus que você é casada. Então olhe por esse lado, que você é casada. Entendeu? Um tipo de aconselhamento que não edifica. Cuidado com isso, tá? Minha irmã, eu sei pelo que você está passando. Não sabe. Não sabe, não vem dizer que você sabe. Pode até ter passado por uma situação parecida, mas cada um reage de uma forma diferente, tá? Mas você pode falar o seguinte, eu conheço alguém que sabe. Eu conheço, porque eu era cega e hoje eu posso ver. Amém. Eu sei o que Ele fez na minha vida e eu sei que Ele sabe pelo que você está passando. Então você precisa ouvir de Jesus, traga isso à tona, né? Vamos lá, pense o que Deus está me ensinando, né? Olha só, o pensamento de uma pessoa que está na noite escura da alma é um pensamento pessimista, concordam comigo? É um pensamento sombrio, concordam comigo? Às vezes vem pensamentos de morte, né? Às vezes são pensamentos críticos em relação a ela mesma ou às outras pessoas, não é verdade? Mas o que a palavra fala sobre pensamento? Vamos abrir aí? Filipenses 4:8. O que é que a gente deve pensar? Rília, mas é difícil, a gente não consegue, é exercício, por isso que nós precisamos, ó, uma das outras. Eu preciso de alguém repetindo o que Jesus fez por mim. Eu preciso de alguém repetindo, tá? Até entrar. Vamos lá, o que é que diz aí? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é 4:8 mesmo. É, 4:8, é isso mesmo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Isso é que eu devo pensar. Meus pensamentos devem estar cheios da Escritura. Rive, é difícil, porque você falou que às vezes há um blackout. Exatamente. Há mesmo. Por isso que a gente, às vezes eu não consigo, então eu preciso voltar e ouvir de novo. Né? Para que eu encha os meus pensamentos com isso. Às vezes eu sozinha não vou dar conta. Né? Por isso que a gente precisa suportar uns aos outros em amor. Suportar é... Então eu tenho que aguentar aquela irmã. Meu Deus, porque eu tenho que suportar em amor. Não é isso. Suportar é sustentar. Minha irmã está mais débil. Eu vou sustentá-la em amor. Eu vou lembrar para ela, né, de que Jesus sabe o que ela está passando, do que Ele fez por ela, do valor que ela tem. Tá? Olha a importância. Então nós devemos pensar o que está nas Escrituras. Agora estou correndo um pouquinho para não... Olha só, isso é muito interessante. O que Deus está me ensinando? Gente, isso é um resumo de como eu posso examinar o meu coração, ou como conselheira bíblica eu posso esmiuçar um pouquinho e tentar ajudar a pessoa que está na minha frente, que está ao meu lado e que eu estou ajudando a suportar em amor. Tá? O que Deus está me ensinando? O que Deus está me ensinando? Eu falei que sofrimento é pedagógico. Aí daí vem a pergunta: o que Deus está me ensinando com esse sofrimento? Com essas emoções de medo, de ira? Eu sei que vocês já estudaram ira, né? De ansiedade, de tristeza, né? Geralmente essas emoções são provocadas, e nesse livro que eu vou passar depois aí a bibliografia, tem um capítulo só que fala assim, tristeza normal versus depressão. O que é tristeza normal? Aí é outra história, tá? Mas veja só, perdi alguém ou perdi algo, até aí tudo bem. Gente, eu vou perder um ente querido e vou estar saltitando feliz se alguém chegar para mim que perdeu um esposo em tanto tempo, que tinha um bom relacionamento. Não, nem pode ser o esposo, vai que já estava querendo mesmo, né, que o cidadão falecesse. Né? Como eu vou falar um filho, né, que é muito difícil, uma mãe, né, uma perda de um filho, e você vê aquela mulher serelepe, feliz, eu vou considerar isso patológico. Tá? Não é horrível, a gente tem que agir sim. A gente sente a paz, o consolo de Deus, mas não é nessa euforia. Isso é um distúrbio, tá? Porque a gente vai ficar triste, a gente vai chorar. É uma amputação. Né? A perda de um ente querido é uma amputação. É como se eu perdesse um membro, um braço, uma perna, certo? No começo é muito traumático. Depois eu vou me adaptar, certo? Mas eu sempre vou sentir falta daquele membro. Eu vou me ajustar, eu vou continuar a vida. Isso é luto. Tá? A partir do momento que aquela perda é um ídolo para mim, eu não consigo viver sem meu marido, eu não consigo viver sem meu filho, ele está acima de qualquer coisa, isso é mais do que Deus para mim. Você tem muita chance de ir realmente para uma depressão por não entender bem esse papel. Tá? Então, quando a gente fala de perda, não é uma mera perda. Tá? É a sensação de que perdemos algo que é imprescindível, que sem ele nós não vivemos. E nós cantamos. Não é? O que é a nossa suficiência. Nós invertemos isso. Preciso de alguma coisa. Né? A sensação do vazio. A gente costuma dizer que esse vazio é do tamanho de Jesus para preencher sua vida, né? Da palavra dele. Parece que falta algo, certo? A gente precisa esmiuçar, ver o que é o que está acontecendo. Preciso de alguma coisa.
A depressão diz que você precisa de amor, que você precisa de respeito, que você precisa de valor, que você precisa, que você não consegue viver sem isso. E o que isso nos remota? A cobiça. E a gente sabe que cobiça é pecado. Tá? Eu não consigo viver sem aquilo. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E eu nunca estou satisfeito. Tá? Isso aqui são, o ai de mim, já falei aqui do desenho animado. É característico você ver uma pessoa com um senso de autocomiseração. Se ninguém tem pena de mim, eu vou ter pena de mim mesmo. Então ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho nenhum valor. Eu tive a oportunidade de estar numa igreja que tinha uma irmã assim. E óbvio que na época não tinha um amadurecimento que eu tenho hoje. Sempre apontava para Jesus, mas eu confesso que aquela mulher me irritava. Olha a emoção que trazia em mim, porque assim, sentar perto dela era um peso. Eu esqueci de suportar em amor. Tá? Porque sentava, ainda mais que eu era médica, aí assim, toda hora que eu sentava perto era para vir com os 300 milhões de sintomas, com não sei o quê, nada, por mais que você falasse alguma coisa, nada consolava. É o ai de mim. Essa sensação, eu estou com raiva, não pus aí, eu estou com raiva, eu posso não chegar no ponto de ideias homicidas, eu quero matar, eu vou arregaçar as mangas para Deus, porque Deus me tirou algo que eu queria, ou Deus não me deu algo que eu queria. Pode ser que não seja o caso de nenhum de vocês aqui, mas quer ver uma forma muito sutil de raiva? Murmuração. Quando eu só reclamo. Será que isso é mais tranquilo? Será que a gente consegue identificar mais no nosso meio? No lugar de a gente arregaçar as mangas para Deus, mas a gente murmura. Tá? Olha a ira, a raiva, igual a criança que voltou para dormir e ele queria assistir um filme. Eu não tenho esperança. Às vezes a gente se contenta com tão pouco. Esperança de quê? De me livrar dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão, dessa noite escura da alma. Esperança em quê? Vamos abrir aí Romanos 5:2-5. Já estou terminando, queridas. Romanos 5:2-5. Eu vou ler. Gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Você quer esperança? Você vai passar por tribulação. Olha a sequência. Sabe quem escreveu isso? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo estava de boa, numa ilha paradisíaca, pregando o Evangelho. Era isso? Não. Não. Paulo estava preso. Será que Paulo não se entristeceu? Ele foi acusado injustamente. Ninguém gosta de ser acusado injustamente, não é verdade? É muito ruim, uma sensação de injustiça. Certamente Paulo, de carne e osso como nós, teve um momento aí de noite escura da alma. Mas por que ele não se abalou? Por quê? Olha só, vamos lá. Ele fala aqui, porque ele manteve seus olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, mas que não vos fatigueis desmaiando, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ele está falando de Jesus em Hebreus. Falando de Jesus, voltamos para Jesus. Olhos fitos em Jesus, lembramos de Pedro. Quando Pedro quis andar sobre as águas, Jesus falou: venha. Enquanto Pedro focava em Jesus, bastou Pedro olhar para as circunstâncias e ele foi afundando. Fazemos muitas vezes isso. Nós tiramos os olhos do nosso alvo, de Jesus. E isso certamente o apóstolo Paulo
fitava Jesus, Jesus, Jesus. Ele vivia o que cantamos. É a razão do meu viver. Jesus. Não importa se eu estou preso, se eu vou morrer. Jesus é a minha suficiência. Lembramos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor e isso me basta. Amém. Não é que nada me faltará, é que não vai faltar, né, a conta gorda lá no banco, não é que nunca vai me faltar saúde, não é isso. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Amém. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Gente, que lindo! Que lindo! Escrito por um homem inspirado pelo Espírito Santo, né, que adulterou, certo? Que foi homicida, que teve o filho perseguindo, tentando assassiná-lo. Você já imaginou isso? Um filho tentando tirar a sua vida? Já se colocaram nessa postura? Um filho querendo matar você, que foi um instrumento de Deus para gerar? Olha que situação. Mas o Senhor é a minha suficiência. Isso é maravilhoso. Isso é o segredo do apóstolo Paulo. Tá? Claro que muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, né? Mas a gente tem que confiar que Deus sabe. Amém. Que é pedagógico, que temos que aprender, que precisamos entender o que a nossa depressão, o que essa angústia, o que essa escuridão da nossa alma quer nos dizer. Tá? Nós precisamos buscar isso. Pode passar, querido. Aqui só a resposta, né? Confie no Senhor, adore-o, né? Já falamos sobre isso. Confesse, né, o seu pecado. Eu estou idolatrando, eu estou colocando algo que é mais importante para mim do que o Senhor. Confesse. Às vezes parece difícil, parece ser a parte mais difícil, porque eu estou tão para baixo e eu ainda vou ter que confessar o meu pecado. Se alegre com isso. Sabe por quê? Porque se você identificou o seu pecado, é porque Deus permitiu isso. Amém. Amém. E é para te tratar. É cuidado do Senhor. É para que você não fique no mesmo marasmo. Então, às vezes, parece que confessar um pecado é difícil, é ruim. Não. Veja isso como uma grande bênção. O Espírito Santo de Deus te tocou para isso. Você é filha. Amém. Isso é motivo de alegria, né? Isso nos coloca no relacionamento com Deus. Isso fortalece o nosso relacionamento com Deus. E aí chegou, né? Tinha várias dicas para a gente dar, mas a gente vai pular um pouco isso e vamos entrar, que eu sei que vocês estão curiosos para saber os recursos para aliviar os sintomas. Esqueci o nome, Marte. Como é o nome? Manuela. Chegou, Manuela. Chegou, Manuela. Né? E a gente vai terminar com isso aqui. E os recursos para aliviar os sintomas? Medicamentos, dieta, atividade física, fazer uma viagem para o Caribe, né? Sem furacão. Sem furacão. Né? A gente olha, né, os períodos mais comuns do furacão, mas enfim. Devo recorrer ou não? A gente falava da questão do diagnóstico, dos termos, quando eu falava assim, olha, Maria está clinicamente deprimida. Que o risco dessa colocação é o quê? De se considerar que é um problema puramente biológico e orgânico e eu devo apenas tratar com medicamento. E desconsiderar tudo que nós falamos nessa tarde. Esse é um grande risco. Tá? A autora do livro é uma psiquiatra e eu concordo plenamente com o que ela traz no livro, porque na medicina a gente tem um ditado, nem nunca, nem sempre. Tá? É sempre risco-benefício. Se vocês forem ler a bula do Tilenol, se o médico prescrever, você não vai tomar. Tá? Porque se você ler o tanto de efeitos que um Tilenol que a gente dá todo dia direito para os filhos quando estão com febre, né? Se for olhar os efeitos colaterais, você não vai tomar. Basta uma reação em 10 milhões, é obrigado a se colocar ali. E a medicina é sempre isso. Risco, benefício. Tem risco?
Tem. Mas o benefício é maior do que o risco? Tá? É sempre assim, equilíbrio. A autora mesmo traz que ela conhece como conselheira bíblica, e isso é verdade, gente. Não se sinta, se existe alguém aqui nessa tarde, não se sinta menos por isso, né? Lembre-se, olha, você é filha do rei. Às vezes nós conhecemos pessoas piedosas que têm dificuldade em momentos, né, de noites escuras, de vivenciar a palavra, as escrituras. Isso acontece, tá? Isso acontece. Existem casos graves, graves, com risco de morte, tá? Que você precisa muitas vezes entrar com hospitalização para um tratamento mais adequado, certo? Cada caso é um caso, ela traz a cura, ela diz assim, que fica muito tranquila, né? Eu achei belíssima a colocação dela, eu falei exatamente isso, a medicina é ciência, mas a medicina é uma arte, porque o ser humano não se comporta. A gente sabe que é um coração, pulmão, mas a forma do teu organismo reagir é diferente do meu. Isso é impressionante, por isso que é ciência, mas é uma arte. Tá? E ela fala que Jesus utilizou 5 formas diferentes de curar pessoas com o mesmo problema, cegos de nascença. Todos eram cegos, todos tinham uma deficiência visual, né? Jesus curou a todos de maneira diferente. Uns, eles simplesmente conhecendo a fé, falaram, enxerga e automaticamente voltaram a ver. Outros tiveram que provar a sua fé, mais ou menos assim, e logo depois foi curado. Outro teve que fazer a lamazinha com cuspe e colocar no olho para ser curado. Todos foram curados pelo nosso Jesus, mas de maneira diferente, porque as pessoas são diferentes. Então, quanto ao uso de medicamentos, tenha sabedoria, busque se informar, busque bons profissionais, pese os riscos e benefícios, né, para se tomar essa decisão. Dieta, gente, por favor, isso é importante para o nosso físico, isso é comprovado estatisticamente, cientificamente, que isso faz bem. A gente libera algumas substâncias que nos deixam mais alegrinhas, né? Atividade física, fazer uma viagem que você tanto queria, tá? Mas isso não quer dizer que se não teve a grana, que eu vou ficar depressiva, vou ficar pior porque a grana não deu. Deus não permitiu. O que é que eu tenho que aprender com isso? Vou para a Bíblia, né? Então nós devemos ponderar. Insisto, cada pessoa é de uma forma. Nós não devemos pensar se o meu problema é físico ou espiritual. Não é esse o caso, né? Nós devemos aproveitar esse momento, independente se é físico ou espiritual, para examinar o nosso coração. Se você vai tomar uma medicação ou não, se a tua depressão é algo físico, bioquímico, químico, não importa, é uma oportunidade para você crescer espiritualmente. Olha por essa perspectiva, eu vou tomar meu remedinho, ótimo, vai te dar um upzinho, sim, mas eu não posso esquecer que eu preciso examinar o meu coração diante das Escrituras, entender o que essa depressão quer me dizer, tá? Ficou claro isso para vocês? Isso está claro? Eu sei que muitas de vocês vieram para isso, talvez algumas aqui tomem medicação e às vezes se sintam culpadas por isso, tá? Deus trata com cada um de maneira diferente, isso é lindo. Olhem para nós aqui, diferentes. Mais um motivo de glorificarmos a Deus. Olha a criatividade do nosso Deus. E nós não somos diferentes só em cabelo, no olho, cor de pele, não. Nós somos diferentes nas nossas reações, nas nossas inclinações. Precisamos nos conhecer à luz das Escrituras. Claro isso? Então, medicamento, não medicamento, físico ou espiritual, talvez, sim, não. O mais importante é que, independente de qualquer um desses, eu preciso examinar o meu coração e aproveitar a noite escura da minha alma para crescer espiritualmente. Termino com um videozinho.
tá? Isso para gente que se dispõe como mulheres mais velhas ou mais novas, ou como conselheiras, né, a ter o que nós chamamos de empatia. Para a gente aconselhar, para a gente estar junto, e a gente precisa desse apoio, suportar em amor, nós precisamos de empatia, Acho que tá no slide. né? Tá no De se slide. colocar no lugar do outro. Tá? Eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis e a gente desenvolve um amor. Isso é mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. A gente precisa se colocar no lugar desse próximo, do sofrimento desse próximo, tá? Tá ali, ó, ali em cima, ó. Lá em cima, ó. Ali, lá, lá. Aí. Estou atrapalhando? Não? Não? Deveria, mas não tem problema, vai ter legenda. Dois minutos foi 6, hein? Bota de novo.
gente concluir esse vídeo, o Senhor fala muito sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. Às vezes parece que a gente não tem tempo para ouvir as pessoas. Parece que a gente está tão envolvido com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, que a gente não enxerga que às vezes tem pessoa do lado que talvez esteja sofrendo mais do que você. O fato é que você não está sozinho. Tá? Mas ainda, mais do que isso, Jesus sabe melhor do que qualquer um da tua dor. Né? Esse vídeo é para sensibilizar o ouvir, o se colocar no lugar. Isso é raro nos nossos dias. Tá? Esses dias uma paciente virou para mim e falou: eu queria que você fosse minha psiquiatra. Eu não posso ser psiquiatra, eu não sou psiquiatra, sou médica do trabalho. Mas eu entendi o desabafo dela. Né? E a única coisa que eu fiz foi escutá-la. Aí você poderia perguntar para mim: Rívia, no teu consultório, você evangeliza, você fala de Jesus? Eu oro sempre ao Senhor para que Ele me dê a oportunidade para isso. E eu tenho tido algumas oportunidades, né, de pregar a palavra, e a forma deles reagirem, às vezes assim: onde é a sua igreja? Né? Onde é a sua igreja? Não é igreja, né? Jesus, mas a gente sabe que eles viram alguma coisa ali que né, atraiu. Então não percam as oportunidades, né, como conselheiras bíblicas. E se você está sofrendo nesse momento, né, numa noite escura da alma, traga isso. Né? Procure ajuda. Se você não consegue ouvir, pensar, se você está tendo dificuldade com isso, procure ajuda, sim. Tá? Não descartando tudo que nós falamos aqui, mas entendendo que Jesus é o caminho. Sempre. Amém. Deus abençoe. Eu estou aqui para perguntas.